Olá amigos, tudo bom? Meu nome é Jorge Evandro, eu sou médico otorrinolaringologista e vamos falar um pouquinho de rinite para tirar algumas dúvidas, alguns mitos que muita gente tem, escuta falar, mas não conhece muito bem. Vamos lá. Primeiro, o que é rinite? Rinite, a gente pega o nome rinite, primeiro a gente pega o rim que vem de rino que vem do nariz. Então, rino é um processo que ocorre no nariz, nessa região do nariz, certo? Nessa região delimitada por essa área vermelha, como vocês veem. Muito confundido com essas bolinhas aqui ao lado, que são os seios paranasais. Então, é outra coisa que falaremos num momento depois. E o outro parte do nome que é o it. It vem de inflamação, né? Então é um processo inflamatório, é uma inflamação no nariz, né? Inflamação, tem calor, tem rubor, algumas vezes tumor, mas a maioria das vezes são dor. Então a gente tem calor, rubor e dor nessa região do nariz. Aí vem o nome rinite, tá? Quais são as causas da rinite? Eu posso ter uma rinite alérgica, eu posso ter uma rinite estrutural, uma rinite que ela não é alérgica, uma rinite infecciosa e uma rinite medicamentosa, gustativa e outras causas de rinite mais aprofundadas que não são muito comuns, que nós não vamos entrar nessa área, né? Então nós temos a rinite alérgica. O que seria uma rinite alérgica? A rinite alérgica é o sistema imunológico do paciente que está funcionando de um modo errado. O sistema imunológico funciona para proteger o nosso organismo, mas às vezes ele não funciona muito bem, o programa dele não está funcionando legal. Então ele pega aquela substância que ele acha que vai fazer mal e desencadeia um processo inflamatório. Existem várias células, vários sinais e vários sintomas que o sistema imunológico se manifesta para proteger contra aquilo, mas na verdade aquilo não vai fazer mal, é um erro de programação do sistema imunológico, né? Tem gente que tem alergia a um tipo de medicação, a outra não. Isso é uma característica de cada sistema imunológico. E quais são os tipos de rinite alérgica? Eu posso ter uma rinite alérgica ao ácaro, que está muito comum no meio ambiente, uma rinite alérgica ao fungo, que está nas paredes e alguns móveis, né? Uma rinite alérgica ao pelo do cachorro, uma rinite alérgica ao pelo do gato, uma rinite ao pólen, que são aquelas rinites alérgicas que a gente vê em algumas épocas do ano, em épocas de florada, em épocas da primavera, e a rinite ao produto químico, às vezes aquele cheiro forte que acaba irritando um pouco o nariz. E tem a rinite estrutural também, que é outro tipo de rinite, que eu tenho uma rinite que é a estrutura, ou seja, a anatomia do nariz não está funcionando legal, é para estar retinho e aquilo às vezes está um pouco torto, não cresceu, não está legal o nariz, né? E entre as estruturais a mais comum que a gente vê é o desvio do septo, que é o meio do nariz. Nossa cavidade nasal são divididas pelo lado direito e o lado esquerdo. Existe uma parede no meio, que é o septo nasal. Por algum motivo esse septo ele pode estar desviado, pode ter sido um defeito no crescimento do septo, um trauma na região do nariz, e essa estrutura faz com que o nariz não funcione muito bem e pode levar a um quadro inflamatório constante no nariz. E tem as rinites que não são alérgicas. Você faz a investigação para tudo aquilo que a gente falou antes, ácaro, fungo, pelo de cão, pelo de gato, pólen, produtos químicos, e dá tudo negativo. Então tem um quadro de rinite que é não alérgica. Existe a rinite não alérgica. E aí isso vai ajudar no diagnóstico e no tratamento do paciente. Nós temos as rinites infecciosas, que são o famoso resfriado, né, que é causado por um vírus. Então esse vírus pode atacar a mucosa do nariz e aí vai desencadear um quadro de rinite, uma rinite aguda viral. Eu posso ter um quadro bacteriano também, naquelas bolinhas que a gente falou ao redor do nariz, que são os seios paranasais. Eu posso ter um quadro de sinusite, essa bactéria está indo dos seios paranasais para o nariz, dando uma rinite bacteriana também, né? O tratamento já é um pouco diferente. É muito comum hoje a gente ver a rinite medicamentosa. Cada vez mais o ser humano está ficando mais velho e está fazendo uso crônico de medicações. Existem algumas medicações que afetam o nosso nariz, principalmente medicações relacionadas com a pressão alta, medicações que são chamadas de vasodilatadores, podem levar também a um processo inflamatório no nariz. Então, muitas vezes, só a mudança ou a suspensão de certas medicações podem resolver o seu problema no nariz.
e uma que é relativamente comum, que é a rinite gustativa. Algumas pessoas, quando vão se alimentar ou quando sentem um cheiro muito intenso de algum alimento, começa aquela coriza, aquela secreção, aqueles espirros. Isso é relativamente comum. Com o diagnóstico bem feito, o tratamento direcionado, a pessoa consegue facilmente controlar esse sintoma. Então, na rinite, né, quais são os sintomas que nós vemos na rinite? Nós vemos o espirro. O que seria o espirro? Seria o organismo colocando para fora aquilo que está irritando ele. Que seja um pelo, que seja uma mudança de clima, que seja um processo inflamatório. O organismo está querendo expulsar aquilo que está fazendo mal para ele. Ele está espirrando, o organismo espirra para colocar para fora. Né? Então, é por isso que o organismo espirra, por isso que a pessoa espirra quando tem um quadro de rinite. E a obstrução nasal é impedir aquilo que está fazendo mal para o nariz entrar. Então, é uma proteção. O espirro, a obstrução nasal é uma proteção. Então, o nariz coloca para fora, quando ainda está entrando, ele tampa. Ele faz com que os cartuchos, os cornetos, são carnes esponjosas que nós temos no nariz, cresçam e tampem o nariz, para não deixar entrar aquilo que está fazendo mal. E a coriza, que é aquela rinorreia, que é aquela secreção que fica saindo do nariz, é outra tentativa do nariz de colocar o processo inflamatório, de colocar aquilo que está fazendo mal para ele para fora, produzindo essa secreção para sair, para colocar para fora do nariz o que está fazendo mal para ele. E como eu faço o tratamento? Para mim fazer o tratamento da rinite, eu tenho que ter o diagnóstico. Que tipo de rinite eu tenho? É uma rinite estrutural? É uma rinite alérgica? É uma rinite não alérgica? Então eu tenho que dar um diagnóstico. Só posso tratar se eu tiver o diagnóstico. Que tipo de rinite o paciente tem? Que tipo de rinite você tem? Né? Então, qual é o diagnóstico da rinite? Vamos fazer um tratamento direcionado para controlar. Por isso que muitas pessoas fazem um tratamento, mas não tem o diagnóstico. Não estão fazendo o tratamento correto. É um quadro alérgico? Vamos tratar a alergia. É um problema estrutural que necessite de algum procedimento cirúrgico para corrigir a estrutura do nariz, se faz necessário. É importante fazer essa avaliação. É não alérgico? Qual vai ser o tratamento? Infecciosa? Matar a bactéria? Combater o vírus? É medicamentosa? Suspender a medicação? E gustativo, fazer, às vezes, até uma orientação alimentar, consegue controlar os sintomas. E as outras, que já são um pouco mais aprofundados. Então, sempre é importante fazer a lavagem no nariz. Todos aqueles quadros que a gente viu, é importante lavar o nariz. Sempre lavar com soro. Existem várias formulações de spray. Sempre prestar atenção que tem que ser a formulação de 0,9 ou 9 miligramas por ml de soro. Lavar. Pode lavar várias vezes, 2, 3 vezes ao dia. Sempre lavando para fazer com a limpeza nasal. É muito importante. Em todo quadro de rinite, a lavagem nasal tem bons resultados. Se o paciente tem um quadro de alergia, o uso de antialérgicos está muito bem recomendado, tem bastante eficácia. O spray nasal, em alguns casos, funciona muito bem, dependendo do grau do paciente de obstrução, do grau de inflamação. Existem vários tipos de spray. Em casos de bactéria, são usados antibióticos no tratamento. Né? Antibióticos podem ser tópicos na formulação de spray ou até mesmo comprimidos. Cirurgias em pacientes que tenham um quadro de alteração da estrutura, principalmente nos casos de desvio de septo, mas existem outras, pessoas que têm essas bolinhas, essas carnes aumentadas no nariz, no desvio de septo, é feito a remoção para melhorar o quadro inflamatório do nariz. E a limpeza ambiental, aí para pessoas que têm alergia é muito importante. Varrer e espanar a casa é extremamente proibido. Depois que varre e espana a casa, a poeira fica lá durante 12 horas. Então você tira a poeira do chão e joga para cima, e joga no ambiente. É aí que entra e é aí que piora esse quadro de rinite. A limpeza ambiental deve ser feita como? Pano úmido, passar um pano úmido sobre os móveis, passar um pano úmido sobre o chão para fazer a limpeza, a retirada da poeira, e o uso de aspirador. O aspirador ele vai sugar, vai dar uma filtrada no ar e as impurezas, a poeira vai ficar no aspirador. Nós recomendamos também o uso de um filtro chamado EPA, EPA, que é um filtro que consegue filtrar as pequenas partículas, as partículas que causam alergia. Então, caso você deseje adquirir um aspirador, tem alguma alergia na casa, alguma pessoa alérgica com alergia respiratória, compre um aspirador com esse filtro, que é o filtro recomendado para pessoas que têm alergias. Limpeza ambiental, não tem como ter
ursos de pelúcia são fontes de acúmulo de ácaro, de fungo, de poeira. Então tire todos os ursos do quarto, do ambiente. O ideal é lavar toda semana. Então, como fica um pouco difícil, se você conseguir, ótimo. Mas se não conseguir, coloque dentro de um plástico, guarde. Né? Cortinas sempre tem que ser cortinas laváveis. Para pessoas que têm alergias no ambiente, as cortinas têm que ser lavadas toda semana. Né? Ou não lavadas, uma cortina, um tecido impermeável que possa passar um pano úmido, um pano com álcool para fazer a limpeza diária. Dê uma olhada no seu colchão, dê uma olhada no travesseiro, manchas amarelas já podem ser sinal que o colchão está velho. Cada colchão tem uma idade, 5, 8, dá uma olhada no manual do colchão. E a gente vê muito colchão, travesseiro antialérgico. A espuma é antialérgica, mas aquele colchão pode ser contaminado por ácaro e fungo. Então, todo colchão tem uma vida útil. A espuma é antialérgica, mas ele pode ser contaminado por ácaro e fungo. E o ácaro e fungo que está nele pode estar desencadeando um processo inflamatório no seu nariz. Coloque ele no sol uma vez por semana. Se for pesado, tira. O lençol de cama deixa entrar o sol pela manhã no quarto para deixar bem aerado, certo? Agradeço a todos a atenção. Mas posteriormente ele colocar outras aulas, tirar algumas dúvidas. Tem meu site drjorgeevandro.com.br. Se você tiver uma dúvida, quiser fazer uma pergunta, pode mandar um e-mail. Estou em prontidão para tirar todas as dúvidas e agradeço a atenção.